Na noite em que fiz 18 anos, meus pais, Sônia e Roberto, me deram 2 presentes. O primeiro foi uma nota de R$ 50, dobrada até ficar macia como um pano velho. O segundo foi o clique seco e definitivo da tranca da porta da frente, se encaixando no lugar atrás de mim. "É para a Clara", disse minha mãe, Sônia, com os olhos fixos num ponto logo atrás do meu ombro, recusando-se a encontrar os meus. "Ela é muito promissora, Cassandra. Ela precisa do dinheiro para a faculdade, precisa do quarto. Ela merece uma chance de ter um futuro de verdade. E eu não?" As palavras foram um sussurro, quase perdidas enquanto as primeiras gotas de uma chuva fria de outubro começavam a salpicar nos degraus da varanda. Meu pai, Roberto, permaneceu em silêncio. Sua contribuição foi um simples e derradeiro aceno em direção à rua. "Fizemos a nossa parte", disse ele com a voz vazia. "Você é uma adulta agora." Então a porta se fechou. A tranca girou. A luz da varanda se apagou, me jogando em uma escuridão úmida. Fiquei ali, tremendo enquanto a chuva encharcava minha jaqueta fina, agarrando aquela única e amassada nota de R$ 50. Para eles, era um fim. Para eles, eram apenas R$ 50. Eles não faziam ideia de que era um começo. Não podiam saber que 6 anos depois, minha irmã Clara entraria no meu escritório, desesperada por um emprego, e eu seria a pessoa segurando o futuro dela em minhas mãos. Mas antes de chegarmos a essa parte, por favor, tire um momento para curtir este vídeo, se inscrever para mais histórias e me contar nos comentários de onde você está assistindo hoje. Eu adoraria ouvir de você. Naquela primeira noite, caminhei até meu tênis fazer barulho de água a cada passo. O temporal era implacável. O ar ficava mais frio a cada rajada de vento. Eu tinha R$ 50 e uma jaqueta que nunca foi feita para aquele tipo de clima. Meu celular era um tijolo inútil. Meus pais haviam cortado a linha naquela manhã, uma despesa necessária, como meu pai havia dito. Acabei encontrando um ponto de ônibus com uma pequena cobertura, mas o vento jogava a chuva de lado, oferecendo pouca proteção. Encolhi-me no banco, abraçando os joelhos com força contra o peito. Cada vez que os faróis de um carro passavam por mim, eu me encolhia, sentindo-me exposta e sem valor. Eu era sem valor? As palavras da minha mãe se repetiam em um loop na minha cabeça. Ela merece um futuro. A parte não dita, você não, era a mais alta. Devo ter cochilado porque acordei com um solavanco, com o corpo tão rígido e frio que parecia que ia se quebrar. O sol estava nascendo, lançando uma luz cinzenta e desoladora sobre o mundo molhado. A chuva finalmente parou. Fiquei naquele banco por 3 dias. Minha primeira compra como uma adulta legal foi em um posto de gasolina próximo. Um saquinho de batata frita e uma garrafa de água. Custou R$ 12,50. Me restavam R$ 37,50. Tentei me limpar no banheiro do posto, mas a caixa, uma mulher de aparência cansada, me encarou com suspeita explícita. "Você não pode ficar de bobeira aqui", disse ela, seu tom menos maldoso do que exausto. "Desculpe", murmurei. "Eu só estava comprando uma água." "Você já comprou?", ela apontou. Voltei para o meu banco. Parecia meu território agora. A segunda noite foi ainda mais fria. Dormir era impossível. Fiquei sentada ali, meu corpo tremendo incontrolavelmente, e observei os carros passarem. Pensei na Clara. Ela provavelmente estava aninhada na minha antiga cama, que agora era dela. Estaria quentinha. Provavelmente estaria reclamando de alguma lição de casa, e minha mãe estaria lá, levando para ela uma xícara de chá quente. A imagem era tão vívida que pareceu um golpe físico. Uma onda de ódio puro me invadiu, tão intensa que me deixou tonta. E então veio a vergonha. Meu pai sempre disse que minha raiva era um problema. Talvez fosse isso que ele queria dizer. No terceiro dia, a fome roendo era ruim, mas o tremor era pior. Não era apenas um tremor. Meu corpo inteiro estava convulsionando.
Eu me sentia estranhamente quente, mas minha pele estava gelada ao toque. Desisti de tentar me sentar e simplesmente me deitei no banco, o metal congelante penetrando através da minha jaqueta. Fechei os olhos só por um momento. Acordei em outro lugar. O mundo era branco e a luz era tão forte que meus olhos doíam. Um som rítmico e constante de um bip ecoava no quarto. Eu estava aquecida. Estava em uma cama limpa. Um tubo fino estava preso com fita adesiva no meu braço. Uma mulher de uniforme azul olhava para um monitor ao meu lado. Onde eu estou? Minha voz era um som seco e rouco. Você está no Hospital Santa Rita, disse ela. Seu rosto era gentil, com linhas de cansaço ao redor dos olhos. Você está com uma febre alta. É pneumonia. Alguém chamou uma ambulância. Encontraram você inconsciente em um ponto de ônibus. Tentei me sentar, mas uma onda de vertigem me jogou de volta no travesseiro. Então o pânico me atingiu, uma pontada aguda e fria de medo. Eu não posso estar aqui. Eu não tenho plano de saúde. Não posso pagar por isso. A enfermeira gentilmente afastou meu cabelo da testa. Sua mão era fria e reconfortante. Agora você só precisa se concentrar em descansar. Estamos te dando soro e antibióticos. Você estava perigosamente desidratada. Fiquei no hospital por 2 dias. Eles me deram caldo quente e suco de maçã. O nome da enfermeira era Beatriz. Ela fazia perguntas gentis. Tem algum familiar para quem possamos ligar? Eu encarei o cobertor branco e estéril que me cobria. Não, não tem ninguém. E um endereço? Eu não tenho um. Ela parou de fazer suas anotações e olhou para mim. Realmente olhou, pela primeira vez. Tudo bem, querida, disse ela suavemente. Vamos resolver isso depois. Quando chegou a hora da minha alta, uma mulher de terninho entrou no meu quarto. Ela segurava uma prancheta e tinha uma expressão severa e impessoal. Cassandra Mendes? Sim, estamos te dando alta. O médico prescreveu um antibiótico que você vai precisar. Vamos te dar a receita, mas primeiro precisamos resolver a conta da sua estadia. Meu estômago parecia estar cheio de gelo. Eu disse para a enfermeira. Eu não posso pagar. Eu tenho R$ 37. O rosto da mulher endureceu. Senhora, nós prestamos serviços de emergência. Eu não pedi para ser trazida para cá, sussurrei, sabendo como aquilo soava ingrato e infantil. Mas o terror era avassalador. O total é de R$ 15.200, ela afirmou, sua voz desprovida de emoção. Senti o ar sair dos meus pulmões. Era a mesma sensação da porta se fechando na varanda. R$ 15.200. Poderia muito bem ser 1 milhão. Eu estaria endividada pelo resto da minha vida. Eu nunca escaparia disso. Comecei a chorar. Não alto, mas com lágrimas silenciosas e quentes que escorriam pelo meu rosto e entravam no meu cabelo. Eu não posso, sussurrei. Por favor. A mulher suspirou, um som de pura irritação. Podemos discutir um plano de pagamento, mas uma entrada é necessária. Caso contrário, isso será enviado para uma empresa de cobrança. Senhora, uma voz profunda e calma veio da porta. Um homem grande estava ali, vestido com uma camisa de flanela e um boné de beisebol surrado. Ele parecia um caminhoneiro. Com licença, disse a mulher da cobrança, claramente irritada. Isso é um assunto particular. Fui eu quem ligou para o 192, disse ele, sua voz um ronco suave. Eu só vim ver como ela estava. Acabei ouvindo. Ele olhou para mim. Você está bem, garota? Eu só consegui balançar a cabeça, tomada pela vergonha. Ele voltou sua atenção para a mulher. A conta. 15.200? Sim, senhor. Como eu estava explicando... Ele a interrompeu, pegando no bolso de trás uma carteira de couro surrada. Ele tirou um cartão de crédito. Eu cuido disso. O queixo da mulher da cobrança caiu. O meu também. Senhor, isso é o valor total. Você não precisa fazer isso. Eu sei o que estou fazendo, disse ele simplesmente, estendendo o cartão para ela. Só passe. Ela pegou, parecendo completamente perplexa, e saiu apressadamente do quarto. O homem olhou para mim novamente.
Você parecia estar com muito frio naquele banco. Passei por você 3 vezes na minha rota de entrega. Na última vez, você não estava se movendo. Fico feliz por ter parado. Por quê? Grasnei. Por que você faria isso por mim? Ele olhou para suas botas. Minha própria filha fugiu há alguns anos. Ela estava com raiva, muito parecida com você. Eu só... Espero que alguém tivesse feito o mesmo por ela. Você parece ter a idade dela. A mulher voltou, entregando-lhe o cartão e um recibo. Ele rabiscou sua assinatura. Está tudo certo, senhora Mendes, a mulher me disse, seu tom notavelmente mais suave agora. Você está liberada. Ela saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. O homem caminhou até a pequena mesa ao lado da minha cama e tirou a carteira novamente. Desta vez, ele pegou uma nota de R$ 50. Uma nova, crocante. Ele a colocou na mesa. Minha garganta estava embargada de emoção. Não, você já... Eu não posso aceitar. Você acabou de pagar... Aquilo foi para o hospital, disse ele. Isso é para você. Um recomeço. Não desperdice, garota. Ele deu um pequeno aceno de cabeça. Meu nome é Jorge Martins. Se cuida. E com isso ele saiu. Eu nem consegui agradecê-lo direito. Fiquei sentada ali por um longo tempo, apenas olhando para a nova nota de R$ 50. Era rígida e limpa, nada como a que minha mãe me dera. Quando a enfermeira Beatriz voltou com meus papéis de alta, eu ainda estava olhando para ela. Ela viu o carimbo de pago integralmente no meu prontuário. Uau! Disse ela, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Sabe, em 20 anos de enfermagem, nunca vi isso acontecer. Ela colocou a mão no meu ombro. Alguém viu você, Cassandra. Nunca se esqueça disso. Dobrei os R$ 50 novos e os coloquei no bolso, ao lado da nota enrugada e gasta dos meus pais. Saí do hospital para a tarde clara e fria. Eu ainda não tinha para onde ir. Eu ainda estava completamente sozinha. Mas Beatriz estava errada. 2 pessoas tinham me visto, Jorge Martins e ela. E pela primeira vez na minha vida, parecia que isso era o suficiente. O hospital lavou minhas roupas que me devolveram em um saco de papel. Ainda estavam velhas e gastas, mas estavam limpas. Eu tinha minhas 2 notas de R$ 50 e uma receita que não podia pagar. Minha primeira prioridade era encontrar um lugar para dormir, que não fosse um banco de praça. Dentro da minha pasta de alta, a enfermeira Beatriz havia deslizado um pequeno pedaço de papel com um endereço e um nome. Centro de Apoio. Recomeçar. É um abrigo para mulheres, ela me sussurrou. É limpo e seguro. Procure por Dona Helena. Ela é durona, mas é justa. Era uma caminhada de 5 quilômetros e cada passo enviava uma dor surda pelo meu peito. A pneumonia tecnicamente tinha ido embora, mas meus pulmões pareciam machucados e fracos. Eu estava com medo, imaginando um lugar sombrio e perigoso como os que eu via nos filmes. O Centro Recomeçar não era nada disso. Era um prédio antigo e robusto de tijolos, talvez uma antiga escola. As janelas estavam limpas e havia até flores mortas em uma jardineira, um sinal de que alguém pelo menos tinha tentado. Empurrei a pesada porta de madeira para uma sala de entrada aquecida que cheirava a água sanitária e café. Uma mulher com cabelos curtos, grisalhos e óculos pendurados em uma corrente estava sentada atrás de uma mesa alta. Posso ajudar? Ela perguntou, erguendo o olhar. Eu... estou procurando por Dona Helena. Você a encontrou, disse ela com a voz nítida e profissional. Meu nome é Cassandra. Cassandra Mendes, uma enfermeira no Santa Rita. Ela disse que talvez você tivesse uma cama. Dona Helena me estudou, seus olhos afiados não perdendo nada. Ela notou a pulseira do hospital que eu ainda nem tinha removido, minha jaqueta inadequada, o medo que eu não conseguia esconder. Uma enfermeira, é? Ela disse. Bem, estamos lotadas, estamos sempre lotadas. Meu coração despencou. Eu não tinha outras opções. Devo ter parecido tão derrotada quanto me sentia, porque ela soltou um longo suspiro.
mas mantemos um catre no escritório para altas de hospital. Uma noite apenas. Essa é a regra. Ela gesticulou para uma porta atrás de sua mesa. Você pode ficar com ele. Temos regras aqui, Cassandra Mendes. Você ganha uma cama, 3 refeições e um chuveiro. Em troca, você faz tarefas. E você tem 30 dias para encontrar um emprego. Sem emprego, você está fora. Se conseguir um, economiza 70% de cada salário. Nós ajudamos você a abrir uma conta. Após 90 dias de emprego, você passa para nosso programa de moradia de transição. Trabalhar, reconstruir, seguir em frente. É assim que funciona aqui. Você usa drogas? Você bebe? Você causa problemas? Não, eu disse rapidamente. Não, senhora. Eu não. Eu só preciso de um lugar. Todo mundo só precisa de um lugar, disse ela, mas pegou uma chave de um gancho na parede. Os chuveiros são na sala 10, toalhas no armário, o jantar é às 6, a lista de tarefas está no quadro de avisos da cozinha. Você está na limpeza do café da manhã amanhã, 5h30 da manhã em ponto. Obrigada, sussurrei. Não me agradeça, disse Dona Helena, sua atenção já de volta à sua papelada. Agradeça a si mesma, arranjando um emprego. Há um quadro no refeitório com vagas locais. Comece por lá. O catre ficava em um escritório pequeno e arrumado. Era apenas um colchão fino em uma estrutura de metal com um único cobertor e um travesseiro, mas era a visão mais bonita que eu já tinha visto. Tomei um banho longo e quente, esfregando a sujeira da rua e do hospital. Vesti minhas roupas limpas de volta, cortei a pulseira do hospital com uma tesoura da mesa de Dona Helena e guardei minhas 2 notas de R$ 50 no sapato para mantê-las seguras. Naquela noite, dormi por 10 horas seguidas. O catre era duro, mas eu estava segura, aquecida, e ninguém ia me mandar embora. Às 5h30 da manhã, eu estava na cozinha comunitária. Algumas outras mulheres estavam lá, movendo-se silenciosamente, todas com olhos cansados e distantes. Esfregamos panelas, limpamos mesas e passamos pano no chão. Ninguém falava muito, apenas trabalhávamos, todas nós fugindo de nossos próprios fantasmas. Depois das tarefas, estudei o quadro de cortiça no refeitório. Era um mosaico de panfletos. Procura-se ajudante de limpeza, temporário para digitação. Precisa-se de lavador de pratos. Um se destacou. Era um panfleto amarelo brilhante com o desenho de uma xícara de café. Precisa-se de ajudante. Todos os turnos, entregar currículo no local, café da esquina. Eu conhecia o lugar, tinha passado por ele na minha caminhada do hospital. Era uma longa caminhada, mas eu conseguiria. Fui até Dona Helena. Preciso comprar estes antibióticos, disse eu, mostrando a receita. Ela assentiu. Temos um pequeno fundo para isso. Assistência única. Ela pegou o papel e fez uma ligação. 1 hora depois, eu tinha meu remédio. Tomei a primeira pílula com água da torneira da cozinha e então comecei a caminhada até o café da esquina. Era uma lanchonete clássica, a moda antiga, um pequeno prédio prateado que cheirava a cebola frita e café queimado. Lá dentro, todas as mesas estavam cheias. Uma mulher com cabelos escuros com mechas grisalhas, presos em um coque apertado, era um furacão de movimento, voando entre o balcão e a cozinha, gritando pedidos em italiano para o cozinheiro, depois se virando para um cliente com um sorriso deslumbrante. "O que vai ser para você, querido?" ela dizia. Fiquei desajeitadamente perto da porta, sentindo-me completamente no caminho. Finalmente, ela me notou. "Vai comer ou só ficar parada aí, garota?" "Temos fila." Estou aqui pelo emprego", disse eu, minha voz mal audível sobre o barulho. "O panfleto." Ela parou, colocando uma jarra de café no balcão. Ela me olhou de cima a baixo, uma avaliação completa, assim como a de Dona Helena. "Já trabalhou como garçonete?" "Não, mas eu trabalho duro, faço qualquer coisa. Lavo pratos, passo pano no chão, aprendo muito rápido." Ela me encarou por um longo momento. Tinha certeza de que ela ia me dispensar. "Este não é um trabalho fácil", disse ela finalmente. "É quente,
É rápido, meus clientes fixos são exigentes e meu cozinheiro é um rabugento. Ela gritou em direção à cozinha. Ouviu isso, Marco? Uma torrente de italiano raivoso veio voando de volta. A mulher apenas riu. Sou Maria Rossi. Este é o meu lugar. Quer uma chance? Ela pegou um avental branco limpo de debaixo do balcão e o jogou para mim. Ele me atingiu bem no peito. Vá para os fundos, lave as mãos e comece a limpar as mesas. Não fale, apenas me observe. Se você ficar no meu caminho, está fora. Se quebrar um prato, sai do seu pagamento. As gorjetas são divididas com a cozinha no final da noite. Entendeu? Sim, eu disse, meu coração batendo forte. Sim, obrigada. Não me agradeça ainda, disse ela, já se virando. A mesa 4 precisa de mais café. Meu primeiro dia foi um borrão caótico de ruído. Pratos batendo, a impressora de pedidos gritando, Dona Maria gritando, Marco gritando, o chiado constante da chapa. Meus pés doíam, minhas costas latejavam. Eu apenas limpava as mesas carregando caixas pesadas de louça suja para os fundos, onde o lavador de pratos, um homem quieto chamado Pedro, apenas resmungava e apontava para onde queria que eu as colocasse. Trabalhei um turno de 12 horas. Às 2 da manhã, Dona Maria finalmente trancou a porta da frente. Ela se sentou no balcão, fumando um cigarro e contando o dinheiro do dia. Você ainda está aqui, observou ela. Você não me disse para ir embora. Ela empurrou uma pequena pilha de notas gastas pelo balcão. R$ 90, sua parte das gorjetas. Esteja aqui amanhã às 16 horas. Peguei o dinheiro. Era mais do que os R$ 50 originais dos meus pais. Isso eu tinha ganhado. Vá para casa, garota, disse Dona Maria. Vá dormir um pouco. Você parece um defunto. Voltei para o centro recomeçar pelas ruas escuras e vazias, mas não estava com medo. Estava exausta, dolorida e cheirava-no a batata frita, mas não estava com medo. Cheguei ao meu catre, coloquei os R$ 90 no sapato com minhas outras 2 notas de 50 e me deitei. Pensei na minha família, imaginando se eles sequer notaram que eu tinha sumido. O pensamento ainda era um nó frio e duro no meu estômago. Mas então pensei em Dona Maria, em Dona Helena, em Jorge e em Beatriz. Eu não estava mais na varanda, não estava mais no banco. Eu tinha uma cama e um emprego. Ainda não era um futuro, mas era um começo. E eu tinha feito tudo sozinha. Trabalhei na lanchonete por 1 ano, depois outro. Minha vida se acomodou em um ritmo. Acordar no abrigo, fazer as tarefas, caminhar até o café, trabalhar até de madrugada, caminhar de volta, dormir e repetir. Eventualmente, mudei do catre no escritório para um quarto compartilhado com outras 3 mulheres. Como Dona Helena exigia, abri uma conta poupança e diligentemente depositava 70% dos meus ganhos a cada semana. O saldo crescia lenta, mas firmemente. Comprei um novo par de sapatos pretos antiderrapantes em um brechó, depois um casaco mais quente. Eu era uma boa funcionária, quieta, rápida e observadora. Memorizei o cardápio e os clientes habituais. O Sr. Henderson na mesa 3 gostava do café puro, no momento em que se sentava. Os estudantes universitários, nas noites de sexta-feira, sempre pediam montanhas de batatas fritas com maionese extra. Aprendi a antecipar as necessidades, pegando a jarra de café quando via o carro do Sr. Henderson, fazendo o pedido das fritas antes mesmo que os estudantes se acomodassem em seus lugares. Dona Maria notou. Você não é burra, Cassandra, disse ela uma noite, o que era a forma mais alta de elogio vinda dela. Ela me promoveu de limpar mesas para atender os clientes. Minhas gorjetas quadruplicaram e minha conta poupança começou a parecer um número de verdade. Mas a lanchonete era o caos puro. Era o caos de Dona Maria. Ela era uma cozinheira fenomenal e uma chefe decente, mas não tinha senso de organização. Ela pedia suprimentos sempre que se lembrava, o que significava que ficávamos sem ketchup em um sábado movimentado, ou tínhamos 3 caixas de picles chiques, estragando no estoque enquanto estávamos completamente sem pão.
Marco, né, o cozinheiro, ficava furioso e jogava panelas. Dona Maria gritava de volta. O estresse era constante. Eu passei a odiar o caos. Minha vida tinha sido só isso. Eu ansiava por ordem, silêncio, previsibilidade. Então comecei a observar o fluxo da lanchonete. Eu mantinha um pequeno caderno no meu avental. As segundas-feiras eram lotadas no café da manhã, mas mortas no jantar. Às terças, sempre ficávamos sem pão de centeio ao meio-dia. Às sextas, a entrega de cerveja sempre chegava às 18 horas, bem no meio do pico do jantar, e o motorista bloqueava a entrada da cozinha com seu carrinho. Era tudo tão ineficiente, era estúpido. Uma noite, depois do meu turno, exausta demais para começar a longa caminhada para a casa, peguei uma pilha de guardanapos limpos e comecei a escrever. Desenhei gráficos, fiz listas. Ketchup. Pedir 2 caixas na segunda, não uma. Pão. Pedido duplo segue. Iqui. Picles. Parar de pedir tantos. Entrega de cerveja. Ligar para a distribuidora. Pedir entrega de manhã. Oferecer café de cortesia para o motorista. Mapeei novos cronogramas de preparação. Reorganizei mentalmente a câmara fria, movendo itens de alto uso como leite, ovos e manteiga para a frente, em vez de atrás das caixas de pé, de porco em conserva que ninguém nunca pedia. Fiz isso por uma semana, acumulando uma pilha de 20 guardanapos cobertos com minha caligrafia limpa e precisa. Era um sistema, uma maneira de dar sentido à loucura. Eu estava apavorada de mostrar para Dona Maria. Ela era da velha guarda e fazia as coisas do seu jeito. Ela poderia rir, ou pior, me demitir por me intrometer. Mas na terça-feira seguinte, ficamos sem pão de centeio de novo. Um cliente reclamou em voz alta e Dona Maria ficou furiosa. Depois que o movimento diminuiu, aproximei-me dela, minhas mãos tremendo. Dona Maria? O que foi, Cassandra? Estou ocupada. Eu apenas empurrei a pilha de guardanapos pelo balcão em direção a ela. Fiz algumas anotações sobre os suprimentos e os horários de entrega. É só uma ideia. Ela olhou para os guardanapos, depois para mim e os pegou. Ela leu o primeiro, depois o segundo. Leu cada um deles, sua expressão indecifrável. Eu queria que o chão me engolisse. Quando terminou, ela pousou os guardanapos e bateu neles com o dedo. Você andou contando meus picles? Eu só... Notei que jogamos muitos fora. Ela ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Eu já estava planejando minha fuga, apenas pegar meu casaco e correr. Então ela gritou, Marco, vem aqui! Marco saiu da cozinha limpando as mãos no avental, parecendo irritado. O quê? Dona Maria entregou a ele a pilha de guardanapos. Leia isso. Este é o novo sistema. Marco olhou para os guardanapos, depois para mim, e resmungou algo em italiano, mas leu todos eles. Ele olhou para Dona Maria. Ela está certa sobre o pão. Eu sei que ela está certa sobre o pão, retrucou Dona Maria. Ela também está certa sobre o cara da cerveja. Ele é um idiota. Ela voltou seu olhar para mim. Você, Cassandra, você não é mais só uma garçonete. Venha amanhã ao meio-dia. Você vai ligar para os fornecedores. Você vai fazer isso. Ela bateu nos guardanapos novamente. Acontecer. Vou te pagar R$ 10 a mais por hora. E foi isso. No dia seguinte, cheguei ao meio-dia e me sentei no escritório minúsculo e bagunçado de Dona Maria. Liguei para a distribuidora de cerveja, educada, mas firme, explicando que entregas às 18 horas não eram mais aceitáveis. No final da ligação, eles concordaram com um horário de entrega às 10 horas. Mudei o pedido de pão e cortei o pedido de picles pela metade. Fui para tio a câmara fria com Pedro, o lavador de pratos, e reorganizamos todo o espaço. Ele mal falou, mas quando terminamos, ele deu um único e satisfeito aceno de cabeça e disse: ficou bom. Naquela sexta-feira, a cerveja chegou às 10 horas. O motorista ficou emocionado com seu café de cortesia. O pico do jantar foi mais tranquilo do que eu já tinha visto. Na terça-feira seguinte, tínhamos pão de centeio de sobra. A lanchonete ainda estava movimentada, ainda barulhenta,
mas o caos frenético tinha desaparecido, substituído por um zumbido constante e eficiente, o ritmo que eu havia escrito naqueles guardanapos. Algumas semanas depois, Dona Maria e eu estávamos fechando após uma noite perfeita. "Sabe, garota", disse ela, olhando para o salão vazio, "este lugar sempre foi uma bagunça. Eu sou uma bagunça. É assim que eu funciono." Parei de limpar o balcão, de repente preocupada. "O novo jeito é ruim? Ruim?" Ela soltou uma risada curta e áspera. "Os lucros subiram 20%. O Marco não joga uma panela há uma semana. Vou tirar minhas primeiras férias de verdade em 10 anos." Ela girou em seu banquinho para me encarar. "Pessoas como você, Cassandra, são raras. Você vê todas as peças quebradas e bagunçadas e simplesmente sabe como fazê-las se encaixar. Você não apenas organiza o caos, você o dirige." Ela apagou o cigarro. "Nunca deixe ninguém te dizer que isso não é uma habilidade de verdade. Isso é uma arma." Terminei de limpar o balcão. Eu tinha meu próprio lugar agora, um pequeno kitnet que conseguia através do programa de transição do Recomeçar. Eu estava economizando dinheiro, estava segura. Mas as palavras de Dona Maria... Foi a primeira vez que alguém olhou para o que eu podia fazer e chamou de valioso. Meus pais chamavam de ser mandona e fria. Dona Maria chamou de arma. Eu gostava muito mais da palavra dela. Trabalhei para Dona Maria por quase 2 anos. Aos 20 anos, eu era efetivamente a gerente da lanchonete, embora ela nunca usasse o título. Eu cuidava dos pedidos, da programação e da folha de pagamento, enquanto ainda atendia mesas nos fins de semana pelas gorjetas. Minha conta poupança tinha um número de 5 dígitos. Era o suficiente para pensar em uma faculdade, talvez. Eu estava estável, mas me sentia presa. Adorava fazer os sistemas funcionarem, mas não queria administrar uma lanchonete pelo resto da vida. O que mais eu poderia fazer com essa habilidade? Eu não tinha diploma do ensino médio, muito menos um superior. Eu só tinha um sistema construído sobre uma pilha de guardanapos. Numa terça-feira chuvosa, o sino da porta da lanchonete tocou e eu levantei o olhar de onde limpava o balcão. Era Jorge Martins. Eu congelei. Não o via há 2 anos, desde que ele salvou minha vida no hospital. Ele parecia exatamente o mesmo, camisa de flanela, boné desbotado, olhos gentis. Ele me viu e seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "Ora, vejam só", ele murmurou, um sorriso enorme e genuíno se espalhando por seu rosto. "Você é a garota do hospital." "Cassandra, você lembra do meu nome?" eu disse, minha voz embargada de emoção. "Claro que lembro. Você está com uma aparência muito melhor do que naquele banco. Trabalha aqui agora?" "Trabalho", eu disse, pegando um cardápio. É tão bom te ver. Nunca consegui te agradecer direito?" "Não precisa agradecer, garota", disse ele, deslizando para uma mesa. "Só fico feliz em te ver de pé." Servi uma xícara de café para ele, minhas mãos tremendo levemente. Este homem tinha literalmente me salvado. "Eu ainda tenho", soltei. "Tenho o quê?" "Os R$ 50. Os que você me deu, eu nunca gastei." Ele sorriu para o café. "Bom saber." Ele pediu um cheeseburger e, enquanto comia, me contou que sua rota de caminhão havia mudado, trazendo-o novamente por esta parte da cidade. "Não acredito que você simplesmente entrou aqui", eu disse. "O mundo é pequeno às vezes." Ele terminou a refeição e pagou, mas demorou na mesa, olhando para um panfleto que tirou da jaqueta. "Você está feliz aqui?" ele perguntou. "É um bom emprego?" eu disse cuidadosamente. "Dona Maria, minha chefe, é ótima." "Mas não é uma carreira", ele afirmou. Não era uma pergunta. Ele me via, assim como tinha visto 2 anos atrás. "Eu trabalho para uma empresa chamada Vértice Logística", disse ele. "Logística, transporte. Movemos cargas por todo o país. Eles estão contratando feito loucos no escritório principal." Ele deslizou o panfleto pela mesa. "Operações, despacho, esse tipo de trabalho." Olhei para baixo. "Contrata-se, coordenador de operações."
Listava os requisitos: bacharelado em logística ou administração preferencial, 3 a 5 anos de experiência. Empurrei de volta. Jorge, isso é muito gentil da sua parte, mas eu não posso. Olhe os requisitos. Eu nem tenho um ensino médio completo. Eu trabalho em uma lanchonete. O que você faz aqui exatamente? Ele perguntou. Sou garçonete e eu gerencio as coisas. Que tipo de coisas? Os horários, as entregas de suprimentos, o estoque de alimentos. Garanto que tenhamos o que precisamos e que os caminhões de entrega não bloqueiem a cozinha durante o movimento. Jorge apenas me encarou. Então, você gerencia horários, entregas e estoque? Acho que sim, eu disse. Mas é só para uma lanchonete. Não é? Logística, garota, disse ele, batendo no panfleto. Você acha que logística é o quê? É só uma palavra chique para o que você já está fazendo. Levar as coisas do ponto A ao ponto B, na hora certa, sem que estraguem ou custem muito caro. Você só está fazendo isso com picles em vez de peças de motor. Ele se levantou. O gerente de contratação é o Sérgio Torres. Ele não é um cara de diploma, ele é um cara de fazer acontecer. Qual é o pior que pode acontecer? Ele dizer não? Ele deixou o panfleto na mesa e caminhou em direção à porta. Você já pagou pelo meu lanche, disse ele quando tentei dar-lhe o troco. Diga à Dona Maria que foi o melhor que comi o ano todo. Naquela noite, fui para o escritório e encontrei minha pilha original de guardanapos, que eu guardara no fundo de um arquivo. Imprimi os novos horários e formulários de pedido que criei no computador antigo de Dona Maria. Coloquei tudo em uma caixa de papelão limpa. No dia seguinte, liguei para o número no panfleto e pedi para falar com Sérgio Torres. Minha voz tremendo. Ele está ocupado, disse uma secretária. Posso anotar o recado? Meu nome é Cassandra Mendes, eu disse, tentando soar confiante. Jorge Martins sugeriu que eu ligasse sobre a vaga de coordenador de operações. Ah, o Jorge. Sua voz se aqueceu imediatamente. Espere um momento, deixe-me ver se ele está livre. Um momento depois, uma voz rouca atendeu. Sérgio Torres. Senhor Torres? Meu nome é Cassandra Mendes. Seu motorista, Jorge Martins, me disse para ligar sobre a vaga de operações. Jorge. Sim, ele é um dos meus melhores. Do que se trata? Eu gostaria de me candidatar, senhor. Tem currículo? Não, senhor, não tenho. Mas tenho um sistema que posso lhe mostrar. Trabalho no café da esquina. Jorge disse que talvez você... O café? Ele me interrompeu. Na Rua 4? O melhor hambúrguer da cidade. Foi você quem consertou o serviço deles, não foi? Costumava levar 1 hora para conseguir um café lá. Sim, senhor, eu disse atônita. Fui eu. Esteja aqui amanhã, 10 da manhã, e traga seu... sistema. Ele desligou. Tive que dizer à Dona Maria que tinha uma consulta médica e me senti mal por mentir para ela. O escritório da Vértice Logística ficava em um enorme e cinzento parque industrial. Vesti minha melhor roupa de brechó e agarrei minha caixa de guardanapos e impressões. O escritório de Sérgio Torres era uma bagunça caótica de mapas e fichários. Ele era um homem grande com um rosto cansado que não me convidou para sentar. Ok, disse ele. Mostre-me. Abri minha caixa e coloquei meus guardanapos em sua mesa. Mostrei a ele as folhas de pedido, antigas e bagunçadas, e os novos horários otimizados. Expliquei como redirecionei a entrega de cerveja e rastreei o estoque para cortar o desperdício. Ele ouviu sem dizer uma palavra sua expressão indecifrável. Ele pegou um dos guardanapos. Isso é... um guardanapo. Sim, senhor. Foi onde comecei. Ele olhou dos meus gráficos para mim, seu silêncio se estendendo por uma eternidade. Comecei a juntar meus papéis, meu rosto queimando de humilhação. Isso foi um erro. Eu tenho 50 pessoas neste escritório, disse ele finalmente, sua voz baixa. 40 delas têm diploma em administração, e nenhuma delas poderia ter feito isso. Eu congelei? O quê? Isso, disse ele segurando o guardanapo. Isso não é algo que se aprende em um livro. Isso é instinto.
Você não apenas aprende essas coisas, você as vê. Você vê os padrões. Eu posso ensinar alguém a usar uma planilha, não posso ensiná-los a ver. Ele jogou o guardanapo de volta na mesa. Você está certa. Você não tem diploma. Você tem zero experiência relevante. Você é uma garçonete. Contratá-la é um risco enorme. Meu coração afundou. Eu entendo. Desculpe ter desperdiçado seu... Mas eu confio no Jorge, ele interrompeu. E confio na minha intuição. E minha intuição diz que você é o tipo de pessoa que vai me impedir de perder uma carga de camarão congelado em Curitiba, o que quase aconteceu na semana passada. Ele apontou um dedo grosso para mim. Você tem instinto. Podemos trabalhar com isso. Você começa na segunda. R$ 3.500 por mês, 90 dias de experiência. Se você errar, está fora. Se fizer por mim o que fez por aquela lanchonete, estará comandando este lugar em 5 anos. Fiquei sem palavras. Apenas assenti. Bom, disse ele. Agora saia. Estou ocupado. Saí daquele escritório e sentei no meu carro velho e batido. Pela segunda vez desde que meus pais fecharam aquela porta, eu chorei. Mas não eram lágrimas de medo ou tristeza. Eram lágrimas de pura e inalterada esperança. Podemos trabalhar com isso. Era outra porta se abrindo. Esta não era um abrigo ou uma lanchonete. Este era um futuro. Aquele que minha mãe disse que eu não merecia, e eu estava prestes a atravessá-la. Meu primeiro dia na Vértice Logística foi como ser jogada em um país estrangeiro. Eu era uma garçonete cercada por profissionais falando sobre logística de entrada, conhecimentos de embarque e otimização da cadeia de suprimentos. Sérgio Torres, meu novo chefe, me levou a uma pequena mesa de metal em um escritório barulhento e aberto. Não fale, disse ele. Apenas ouça e observe. Você é uma assistente de operações. Seu trabalho é aprender. E foi o que fiz. Ouvi como os despachantes falavam com os motoristas, como os coordenadores acalmavam clientes irritados. Minha primeira tarefa era terrivelmente chata: inserir confirmações de entrega do dia anterior em uma planilha. Mas abordei isso como fiz com a lanchonete. Procurei o padrão. Em uma semana, eu o encontrei. Os mesmos 3 motoristas estavam consistentemente atrasados. O mesmo cliente, um fabricante de garrafas de vidro, sempre ligava para reclamar de quebras. Não disse nada. Apenas fiz anotações em meu caderno pessoal. Fiquei até tarde todas as noites, aprendendo sozinha o software de planilhas e roteirização da empresa, lendo manuais de treinamento e comendo um sanduíche que eu trazia na minha mesa. Depois de um mês, Sérgio me chamou em seu escritório. O período de experiência está indo bem, disse ele. Você é quieta, faz o trabalho, mas não te contratei para ser quieta. Te contratei por aquela coisa do guardanapo. O que você viu? Eu estava pronta. Abri meu caderno. Nossos 3 motoristas menos eficientes todos partem do Pátio Sul, eu disse, minha voz firme. Mas suas primeiras coletas são no norte. Eles estão dirigindo 1 hora vazios, só para começar o dia. É um desperdício enorme de tempo e combustível. Virei a página. E a empresa de garrafas de vidro. Estamos carregando as paletes deles ao lado de peças de maquinário pesado. Quando os caminhões fazem curvas muito rápido, as paletes pesadas se deslocam e esmagam o vidro. Sérgio me encarou, seu rosto impassível. Eu disse, se redirecionarmos os motoristas do Pátio Sul para coletas na Zona Sul, economizamos mais de 20 horas de tempo de condução por semana. E se carregarmos o vidro frágil na frente do maquinário pesado, não ao lado, a carga não se deslocará e o esmagará. É um protocolo básico de doca de carregamento. Sérgio pegou o telefone e ligou para o gerente de despacho, Múdio Martins, o Dias e o Shen, para rotas da Zona Sul, a partir de amanhã. Ele desligou e imediatamente ligou para o encarregado do armazém. De agora em diante, cargas de vidro vão na frente de maquinário pesado, não ao lado. Não me importa se demorar mais. Apenas faça. Ele desligou novamente e olhou para mim. Você não é mais uma digitadora. Você é minha nova otimizadora de rotas.
Vou te dar um aumento de R$ 500. Foi assim que começou. Pelos 2 anos seguintes, a Vértice foi minha vida inteira. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Sérgio se tornou meu mentor, me ensinando a negociar contratos de combustível e a ler um demonstrativo de resultados. Aprendi todo o resto sozinha, fazendo cursos online gratuitos de gerenciamento avançado de banco de dados. Eu não apenas resolvia problemas, comecei a antecipá-los. Criei um sistema para rastrear padrões climáticos em relação aos nossos cronogramas de entrega. Uma grande tempestade vai atingir o Paraná na quarta-feira, eu anunciava à equipe. Redirecionem toda a carga do Sul através de São Paulo. Vai adicionar 4 horas à viagem, mas é melhor do que ter 3 caminhões parados por 2 dias. Sérgio confiava em mim. Aquela única decisão economizou mais de R$ 400 mil para a empresa. Fui promovida e depois promovida novamente. Aos 23 anos, eu era a gerente sênior de operações de toda a Sina empresa, ganhando mais dinheiro do que jamais imaginei. Comprei um carro novo e me mudei para um prédio de apartamentos moderno com porteiro. Mas eu atingi um teto de vidro. A Vértice era uma empresa antiga e os donos, não Sérgio, eram da velha guarda. Eles gostavam de mim, mas nunca me tornariam uma executiva. Eu ainda era a garçonete em quem eles apostaram, aquela sem diploma. Um dia, um cliente importante, uma grande rede de varejo de eletrônicos, ameaçou quebrar o contrato por causa de entregas atrasadas. Sérgio estava de férias e os donos estavam em pânico. Resolva isso, Cassandra, eles me disseram. Passei as 72 horas seguintes, trancada no meu escritório, movida a café, analisando cada pedaço de dado. O problema não eram nossos motoristas ou nossas rotas, eram os próprios armazéns ineficientes do cliente. Seus departamentos de recebimento, com falta de pessoal, estavam deixando nossos caminhões parados em suas docas por até 8 horas antes de descarregar. Criei uma apresentação, não apenas identificando o problema, mas oferecendo uma solução detalhada. Um novo cronograma de recebimento otimizado para sua própria equipe. Apresentei diretamente ao CEO deles. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Você está certa, disse ele. Você está 100% certa. Mantivemos o contrato. 2 semanas depois, aquele mesmo CEO ligou para minha linha privada. Fiquei impressionado, senhora Mendes, disse ele. Mais do que impressionado. Mas a Vértice é muito lenta para se adaptar. Você não é. Quero contratá-la para fazer o que você faz para nós. Eu não acho que... Comecei a dizer. Não, ele me interrompeu. Não te contratar. Quero firmar um contrato com você. Comece sua própria empresa. Você cuida da nossa logística. Você será minha primeira cliente e conheço outros 3 CEOs que assinarão com você no dia em que abrir as portas. O chão sumiu sob meus pés. Minha própria empresa. Contei a Sérgio que não ficou nem um pouco triste. Ele estava orgulhoso. Eu disse que você estaria comandando o lugar, disse ele, sorrindo. Só não percebi que seria o seu próprio. Peguei cada centavo que economizei e aluguei um pequeno escritório vazio. Comprei uma mesa, uma cadeira e um computador potente. Dei à minha empresa o nome de Soluções Logísticas Ascender, porque eu acendi do nada. Antes de fazer qualquer outra coisa, fui a uma loja de molduras com 3 itens. O primeiro era a nota de R$ 50 amassada e macia dos meus pais. O segundo era a pulseira de plástico do Hospital Santa Rita, que dizia Mendes Cassandra. Endereço desconhecido. O terceiro era uma pequena foto desbotada do Centro Recomeçar. Mandei emoldurá-los em molduras pretas simples e os pendurei na parede do meu novo e vazio escritório. Isso foi há 6 anos. Hoje tenho 29 anos. As Soluções Logísticas. Ascender emprega 80 pessoas e tem escritórios em 3 estados. Gerenciamos a logística para algumas das maiores empresas de varejo do país.
Meu próprio escritório fica no último andar, com paredes de vidro com vista para a cidade. As 3 relíquias ainda estão penduradas na minha parede. Os R$ 50 para me lembrar do que eles achavam que eu valia. A pulseira para me lembrar de onde comecei. E a foto para me lembrar que trabalhar, reconstruir, seguir em frente é um mantra que pode salvar uma vida. Minha vida antiga parece uma história que li uma vez, sobre outra pessoa, até hoje. Meus dias são uma fortaleza de rotina que construí para manter o caos afastado. Eu estava em uma reunião de orçamento discutindo o futuro dos combustíveis com meu CFO, David, quando minha assistente, Juliana, bateu suavemente na porta aberta. Juliana é brilhante, organizada e tem um leve pavor de mim. Desculpe interromper, Sra. Mendes, disse ela, mas tenho os currículos finais para a vaga de gerente de relações públicas. Você pediu para ver os 3 melhores. Deixe-os aí, Juliana. Eu disse sem desviar o olhar da minha planilha. Vou revisá-los mais tarde. Na verdade, disse ela entrando na sala, a principal candidata é perfeita. Eu queria trazê-la para uma entrevista o mais rápido possível. 3 anos em uma agência de ponta em São Paulo, referências excelentes. Acho que você vai querer conhecê-la. Suspirei, irritada. Tudo bem. Qual é o nome dela? Clara Mendes. Eu não me mexi. Os números na tela ficaram embaçados. A voz de David se transformou em um zumbido abafado. Tudo o que eu conseguia ouvir era o bip constante do monitor cardíaco do hospital. Eu podia sentir a chuva fria na minha pele. Podia ouvir a voz da minha mãe. É para a Clara, ela merece um futuro. Minha irmã, aqui. Tinha que ser uma coincidência. Cassandra, você está conosco? David perguntou. As projeções... Me dê um minuto, David. Eu disse, minha voz baixa e estranha para meus próprios ouvidos. Olhei para Juliana, juntando minhas mãos trêmulas sobre a mesa. Me deu o arquivo. Ela o entregou. O currículo estava em papel caro e grosso. E lá estava o nome, Clara K. Mendes. Nossa inicial do meio compartilhada. Percorri a página. Bacharel em Comunicação Social, USP. Aluna de destaque. Claro, a faculdade para a qual eles economizaram, a que deram a ela em vez de a mim. Ela tinha sido demitida há 2 meses, estava procurando um emprego e se candidatou à minha empresa. Meu primeiro pensamento foi um clarão de raiva incandescente. Como ela ousa? Meu segundo foi gelado. Ela não sabe. Ela viu soluções logísticas ascender, não Cassandra Mendes. Ela era apenas um nome se candidatando a um emprego em uma empresa onde eu era a CEO. Senhora Mendes? Juliana perguntou novamente, sua voz baixa. Você a conhece? Levantei o olhar do currículo, minha visão nítida novamente. As muralhas da fortaleza estavam de volta. Não, Juliana, eu disse, minha voz perfeitamente calma. Eu não a conheço. Eu não conhecia a mulher polida de 26 anos neste pedaço de papel. A última vez que vi Clara, ela era a adolescente mimada e bonita que observava da janela da sala de estar enquanto eu tremia na varanda. Ela nunca abriu a porta. Ela apenas observou. Ela parece qualificada, eu disse, devolvendo a pasta para Juliana. Agende uma entrevista para ela, terça-feira, 10 da manhã. Ah, ótimo, disse Juliana. Você e o David vão conduzir? Não, eu disse. Eu vou cuidar desta sozinha. Só você? Juliana perguntou surpresa. Isso era altamente incomum. Sim, só eu disse. Isso é tudo. Depois que Juliana e David saíram, caminhei até a parede de vidro do meu escritório e olhei para a cidade. Minha irmã ia entrar no meu escritório e me pedir um emprego. Virei-me e olhei para as 3 molduras na minha parede. Por anos, eu me concentrei na sobrevivência, na construção. Nunca pensei em vingança ou perdão, eu simplesmente os apaguei. Mas eles não tinham ido embora, e um deles estava vindo para cá. Um sorriso lento e frio se espalhou pelo meu rosto. Era o sorriso de alguém que acabou de receber a mão vencedora em um jogo que nem sabia que estava jogando.
Agende para terça-feira, sussurrei para a sala vazia. Mesma família, mesma história, lado completamente diferente da mesa. A semana que antecedeu a terça-feira foi a mais longa da minha vida. Eu era uma máquina de puro controle e gelo. Na manhã de terça, vesti-me com cuidado deliberado com um vestido simples azul escuro, a cor de um hematoma profundo. Meu cabelo estava preso em um coque severo, sem maquiagem. Às 9h58, meu telefone vibrou. Senhora Mendes, sua reunião das 10 horas chegou. Clara Mendes. Obrigada, Juliana, eu disse, meu coração um tambor firme e frio. Mande-a entrar. Levantei-me e fui até a janela, de costas para a porta. Ouvi-a abrir. Senhora Mendes? Disse uma voz brilhante e confiante. Muito obrigada por me receber. Virei-me e lá estava ela. Tinha 26 anos, era linda e polida, usando um terninho que parecia caro. Tinha o cabelo da nossa mãe e um sorriso caloroso e praticado. Ela era tudo o que eles sempre quiseram que ela fosse. E ela não fazia ideia de quem eu era. Ela estava apenas olhando para uma CEO, uma mulher de 29 anos que construiu um império. Ela não via a irmã que abandonara. Caminhei em sua direção e peguei sua mão estendida. A dela era macia e quente. A minha era fria como pedra. Senhora Mendes, eu disse, obrigada por ter vindo. Por favor, sente-se. Por uma fração de segundo, seu sorriso vacilou. Minha voz, talvez um vislumbre de reconhecimento. Mas então o momento passou. Ela estava aqui por um emprego. Este escritório é incrível, disse ela, sentando-se na cadeira em frente à minha mesa. O trabalho que a Sender tem feito é lendário. Ela era boa. Sentei-me atrás da mesa, minha fortaleza. Não estamos aqui para discutir meu escritório, senhora Mendes. Estamos aqui para discutir você. Seu currículo diz que você deixou sua última agência devido a uma reestruturação corporativa. Isso mesmo, disse ela, a resposta suave. Todo o meu departamento foi reduzido, mas vejo isso como uma oportunidade. Acredito que minhas habilidades em relações com a mídia seriam um encaixe perfeito para o crescimento contínuo de vocês. Ela era inteligente e confiante. Esta era a pessoa que eles escolheram, o futuro que roubaram de mim. Fale-me sobre sua campanha de mídia do terceiro trimestre, eu disse, minha voz neutra. Ela começou uma resposta bem ensaiada, falando sobre penetração de mercado e sinergia de marca. Enquanto falava, seus olhos vagavam pelo meu escritório, absorvendo os prêmios, a vista, e então eles pousaram na parede atrás de mim, nas 3 molduras pretas simples. Observei suas palavras começarem a desacelerar. Ela ainda estava falando, mas seu foco havia desaparecido. Ela franziu a testa, os olhos fixos na moldura do meio, a pulseira de plástico do hospital. Então seu olhar mudou para a do lado. A nota de R$ 50 velha, desbotada e enrugada. Sua voz morreu na garganta. O sorriso praticado evaporou. Seus olhos saltaram da parede para o meu rosto. E desta vez, ela não estava vendo uma CEO. Ela estava me vendo. O sangue sumiu de seu rosto. Cá? Foi um sussurro minúsculo e quebrado, um suspiro. Eu apenas a observei. Não sorri, não me mexi. Apenas sentei no meu escritório, no meu poder, e observei minha irmã se despedaçar. Eu não entendo, ela gaguejou. O que é isso? Como você... Mamãe e papai disseram que você fugiu. Disseram que você estava com raiva e simplesmente foi embora. Eles mentiram, eu disse. Não era uma acusação. Era um fato simples. Meu Deus, ela sussurrou, seus olhos dardejando entre a nota de R$ 50 e a pulseira do hospital, juntando as peças da vida que eu vivi enquanto ela era aluna de destaque. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, arruinando sua maquiagem perfeita. Cá, eu não sabia. Juro, eu não sabia. Inclinei-me para a frente, minha voz ainda baixa, mas agora fria como gelo. Estamos aqui para discutir suas qualificações, senhora Mendes. Você estava me falando sobre sua campanha de mídia do terceiro trimestre. Por favor, continue.
Ela me encarou, totalmente chocada. O quê? Suas qualificações? Repeti. Se não estiver preparada, esta entrevista acabou. Eu a tinha. A menina de ouro estava sentada na minha frente, desesperada. Não, disse ela, a voz trêmula enquanto enxugava as lágrimas. Não, eu estou preparada. Eu quero este emprego. Bom, eu disse, olhando para meu bloco de notas. Vamos continuar. Fale sobre uma vez em que você teve que lidar com um conflito significativo entre duas partes. Ela se encolheu. Uma pergunta padrão de entrevista, mas para nós era um campo minado. Ela tentou responder recorrendo ao seu treinamento de relações públicas, descrevendo uma disputa de orçamento entre marketing e vendas. E como você resolveu? Perguntei. Eu encontrei um meio termo, disse ela, recuperando um pingo de confiança. Movi parte do orçamento da equipe de vendas e dei para o marketing. Trabalhei para garantir que todos recebessem o que mereciam. A sala ficou em silêncio. Justiça, eu disse, deixando a palavra pairar no ar. Todos receberam o que mereciam. É um conceito interessante. Você tirou de um grupo para dar a outro, para garantir o sucesso do projeto. Você cortou o futuro de uma pessoa para pagar o de outra. Não, ela sussurrou. Não foi assim. Não foi? Perguntei. Deixei a pergunta no ar. Uma última pergunta, Sra. Mendes. Por que você quer trabalhar na Ascender Logística? O verniz havia desaparecido. Ela olhou para mim e, pela primeira vez, vi alguém real e assustada. Eu preciso deste emprego, Ká, disse ela, a voz crua. As demissões foram ruins. Estou ficando sem dinheiro. Não posso pedir ajuda à mamãe e ao papai. Eles não têm. Então meu sacrifício nem sequer lhes comprou uma vida confortável. Eles falam de você, sabe? Ela sussurrou, novas lágrimas rolando por suas bochechas. Dizem a todos que você foi ingrata, que você partiu o coração da mamãe. Uma rachadura aguda e dolorosa atravessou o gelo ao redor do meu próprio coração. Eu parti o coração dela? Levantei-me. Obrigada pelo seu tempo, Sra. Mendes. Nosso departamento de RH entrará em contato. Fui até a porta e a segurei aberta. Uma demissão clara. Ela se levantou cambaleante e olhou para mim, o rosto uma confusão de vergonha e perplexidade. Cá, por favor, temos que conversar. Sinto muito, eu era apenas uma criança. Nós conversamos, eu disse, minha voz vazia. Conversamos sobre o emprego. Juliana vai te acompanhar até a saída. Ela me deu um último olhar inquisidor, mas não encontrou nada. Ela saiu e eu fechei a porta. Sentei-me à minha mesa. Eu tinha vencido. Podia jogar o currículo dela no lixo e mandá-la de volta para o mundo. Podia fazer com ela exatamente o que eles fizeram comigo. Podia fechar a porta. Chamei Juliana pelo interfone. Entre, por favor. Ela entrou cautelosamente. Sra. Mendes, está tudo bem? Ela estava chorando. A entrevista terminou, eu disse. Então? Isso é um não, então? Juliana perguntou. Pensei em Dona Maria me jogando um avental, em Jorge pagando minha conta, em Sérgio vendo instinto em um guardanapo. Pensei na palavra justiça. Não, Juliana, eu disse. Ligue para ela, Clara Mendes. Ofereça a ela a posição. Salário padrão. A boca de Juliana se abriu. O quê? Mas ela estava... Ela é qualificada, afirmei. A experiência dela se encaixa na função. Mas... Você tem certeza? Sim, tenho certeza, eu disse, minha voz dura como aço. Contrate-a. Por quê? Juliana sussurrou. Virei-me para olhá-la. Porque todos merecem uma chance de construir uma vida, Juliana. Mesmo as pessoas que ficaram felizes em ver a sua ser tirada de você. Isso não era perdão, nem era vingança. Isso era poder, meu poder, minhas regras. Ela trabalharia para mim. E todos os dias ela veria aquelas molduras na minha parede e saberia que eu lhe dei a chance que ela e seus pais tão facilmente me negaram. Essa era a minha justiça. Clara aceitou o emprego.
Sua primeira semana foi um estudo em terror silencioso. Ela manteve a cabeça baixa e fez seu trabalho, que era excelente. Quando passávamos no corredor, ela congelava. Senhora Mendes, dizia ela com a voz baixa. Senhora Mendes, eu respondia, e continuava andando. Eu era sua chefe. Ela era minha funcionária. Eu tinha vencido, mas a vitória parecia oca e fria. Naquela noite de sexta-feira, não fui para casa. Dirigi para fora da cidade, de volta à minha cidade natal, Ribeirão Verde. Passei pela casa dos meus pais. A tinta estava descascando. Eles não construíram um império com o meu sacrifício. Eles apenas envelheceram e diminuíram. Não senti nada. Então dirigi até o ponto de ônibus. O banco ainda estava lá, enferrujado e quebrado. Este foi o lugar onde Cassandra Mendes terminou e endereço desconhecido começou. Estacionei o carro. Era uma noite fria, mas não estava chovendo. Saí e peguei uma única coisa do meu porta-malas. A pequena moldura preta do meu escritório, aquela com a nota de R$ 50 enrugada dentro. Sentei-me no banco de metal frio, exatamente onde eu tremi e quis morrer todos aqueles anos atrás. Desta vez, eu estava aquecida em meu casaco de cachemira. Coloquei a moldura no banco, encostando-a no encosto. É aqui que vocês disseram que minha história terminou, sussurrei para a rua vazia. Isto é o que vocês achavam que eu valia. Toquei o vidro frio. Mas vocês estavam errados. Não foi aqui que terminou. Foi aqui que eu comecei. Levantei-me e olhei para o estranho objeto no banco quebrado. Eu não precisava mais dele. Não precisava do lembrete do ódio deles. Eu tinha minha empresa. Tinha minha vida. Tinha Clara segura no meu escritório. Voltei para o meu carro, entrei e fechei a porta. Enquanto eu estava sentada ali no silêncio, um som suave começou, um leve toque-toque-toque no teto. Começou a chover. Não era a chuva raivosa e fria daquela noite de 10 anos atrás. Era uma chuva suave e constante, um som de limpeza. Soava, pensei, como aplausos. Liguei o motor, virei o carro e me afastei do banco, deixando o insulto para trás para outra pessoa encontrar. Dirigi de volta para minha cidade, para minha vida. Eu tinha que estar no escritório na segunda-feira. Eu tinha uma nova gerente de relações públicas e havia trabalho a ser feito. Eu não era uma vítima. Eu não era um fantasma. Eu era Cassandra Mendes e pela primeira vez eu estava finalmente em silêncio. Em paz. Fim da história.